Dominar a língua é importantíssimo para fazer isso, né? A tal da língua nacional. Eu adoro de onde vieram as palavras, né? Aquela coisa assim. Você gosta disso, né? Adoro. Sobre isso. Tem muitos termos, inclusive, que sempre me atrasanaram, assim, né? Por que azarar, né? Virou paquerar, né? Azarar é sinônimo de urubuzar, né? É, porque... Né? E paquerar... Eu não gosto de falar essa palavra. Essa palavra da falta de sorte, eu uso ao contrário, para ver se não chega perto de mim, sabe? Porque azarar seria os urubuzar. E paquerar é dar sorte a outra pessoa, e principalmente a si próprio, né? E, de repente, parece um rio que começa a correr nos dois sentidos. Tem duas possibilidades. Uma delas seria arrastar a asa para alguém, né? Porque isso é uma expressão que existe na língua, que vem de algumas aves, como o galo, por exemplo. O ritual de acasalamento, ele começa a contornar a galinha assim, arrastando a asa no chão, né? Então, arrastar a asa se tornou sinônimo, né, de paquerar, de seduzir, etc., né? Você deve conhecer, né? Esculpido em Carrara, parece que também tem alguma coisa. Aí eu não consegui, porque eu não tratei de expressões no livro, só de palavras mesmo, né? Outra possibilidade é que vem do verbo assorar. Assorar é definido como provocar tentação em, né? Seduzir, né? Ser tentado, né? Assorar que vem do açor, que é uma ave que caça com muita avidez, né? É o mesmo, parecido com gavião. E gavionar também é sinônimo de seduzir, né? É mesmo. Então o azara tem essas duas possibilidades. Eu procurei fazer o seguinte, quer dizer, quando não havia consenso entre os etimólogos, né, eu dava as duas versões, ou três, né? Cada um diz uma coisa e tal, né? Só quando há consenso, eu digo, é isso, é tal coisa, né? Mas então vamos lá, tem histórias ótimas no livro do Márcio. Esse aqui é o livro do Márcio, A Origem Curiosa das Palavras. O Márcio já chegou nesse modernismo do computador, dessas coisas do delete, do Howley, dessas coisas agora? Eu não botei, não. Eu botei ROM, né? RAM, né? Memória ROM, memória RAM, né? E delete é uma palavra do inglês, mas que veio do latim também, né? E é relacionado com o nosso indelével, né? Que não se apaga, né? Então, me lembro até de palavras latinas que são bem próximas desse delete. E nós que somos uma língua latina, né? Pegamos uma língua germânica, um termo que veio do latim, foi para o inglês e veio para o português, né? Outras coisas que me intrigavam, por exemplo, né? Tem várias aqui que eu relacionei. Por que banana nanica, né? Fiquei intrigado, banana nanica. Chega na feira, é banana nanica, né? Aí eu fui descobrir o seguinte, é a árvore da banana, né? A planta que é pequenininha, ela tem 2 metros e tem outras que atingem 6 metros de altura, né? Então nanica por causa da planta, não é por causa do tamanho do fruto. O fruto é enorme. Conta mais, Márcio, adoro essas coisas também. Barriga verde, né? Por que o catarinense é chamado de barriga verde, né? Porque em 1739, a capitania, não, a região de Santa Catarina, passou a ser dirigida, por São Paulo, passou a ser dirigido por um militar português daqui do Rio de Janeiro. E ele criou um batalhão lá para a defesa da ilha, e esse batalhão usava coletes verdes, né? Que cobriam basicamente a altura da barriga. Aí esse batalhão, eles começaram a ser chamados de barrigas verdes. Pra gente que faz televisão, então, a gente tá mais acostumado com barriga verde, porque tem a TV Barriga Verde, não tem? Santa Catarina? Tem. TV Barriga Verde. E até hoje, né, quer dizer, o batalhão acabou em 1832. 1832. Isso se arrasta. Muito tempo. Quer dizer que essas expressões, essas palavras permanecem, né? Isso, né? O Amigo da Onça, a história do Amigo da Onça é curiosíssima. O Amigo da Onça é interessante também. Foi uma criação do Cruzeiro, né? O diretor Leão Gondim da Silveira, se não me engano, pediu ao Péricles Andrade Maranhão para desenvolver um personagem baseado num personagem de uma revista argentina, que era um tipo muito sacana e vivia colocando os outros em apuros, etc. Pediu para ele desenvolver um carioca esperto, um carioca esperto também que, né? E ele desenvolveu esse personagem e a cara ele tomou de um garçom do bar que ele frequentava, que era muito chato, né? Ele estava lá fazendo os desenhos dele no bar, o garçom se aproximava. Você ganha dinheiro com esses rabiscos? Pô, você deve levar um vidão, né? Aí ele fez um personagem parecido com um garçom, né? E o nome Amigo da Onça... Imortalizou o garçom, que era um chato, ficou... O nome Amigo da Onça ele tirou de uma piada que fazia muito sucesso na época, né? Dois amigos estão conversando, um deles fala assim, se você estivesse no meio do mato e aparecesse uma onça, o que você faria? Eu subia numa árvore. E se não tivesse árvore? Pô, eu dava um tiro nela. E se você não tivesse revólver? E vai indo assim. Aí chega no final e fala assim, mas... então eu corria. Mas e se fraquejar suas pernas? Falei, peraí, você é meu amigo ou é amigo da onça? Aí ele pegou dessa piada e botou o nome, né, de Amigo da Onça. Né? Não tem... São quantas palavras, Márcio? Olha, eu não botei muitas, não. Só umas 750, né? Sim. Porque eu queria me entender. Não, vou ficar quieta, já que ele chama só 750. Pouco mais do que os beijos. Falar pouco. Sim, Outras coisas, por exemplo, por que bombeiro, né?
Bombeiro lida com fogo, né? Em inglês é firefighter, né? Firefighter, né? Então, aqui não tem nada a ver com fogo. É porque antes, né, o principal trabalho do bombeiro era bombear água, né? Para alimentar as mangueiras, para apagar os incêndios. Então, vem daí bombeiro. Em várias línguas, né? Entendeu? Porque jardineira, né? É uma coisa semi-meta, jardineira, né? Aqueles ônibus do interior. Por que jardineira? Não tem relação nenhuma com flores, nem com plantas ornamentais, né? Aí eu descobri o seguinte, que, bom, em francês, jardin, né? Não é só plantação de flores, é plantação de frutas, de legumes, de verduras e até de flores, né? E os agricultores criaram um carro para transportar os produtos dos seus jardins para as cidades, para os mercados, que era jardinière, né? Jardinière. Que era jardineira. E aí vai havendo uma mudança, assim, e veículos assemelhados que foram surgindo, né? Parecidos com esse veículo que transportava os produtos dos jardins, né? Passaram a chamar jardinière Você também. fala de Marinette. Hein? Marinette. Marinette, então. É um ônibus também, né? É um ônibus em Sergipe, Bahia, Alagoas, que é uma Marinette. Califon, que são os sutiãs. Marinette, que é de um pensador italiano, né? Nascido no Egito, mas italiano, né? Que era Marinette. Eu esqueci se eu olhar aqui, esqueci o prenome dele. Mas esse Marinette era o Tá aqui no Marinette? do futurismo. Tem Marinette que tem. Veio o nome. Sinônimos de ônibus nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, vem do sobrenome do escritor italiano, nascido no Egito, Tommaso Filippo Marinetti. Fiz Marinette, exatamente. E por que ele era o ideólogo do futurismo, né? Ele achava que a solução de tudo eram as máquinas modernas, né? Em substituição às antigas, né? Então, quando surgiram esses ônibus, né? Movidos a combustível, né? Substituindo os ônibus puxados a cavalo, botaram em homenagem a ele, coincidiu com a passagem dele pelo Brasil. Entendeu? Ele era moderno. E ele depois ele virou fascista depois. Ele foi homenageado pelo Por que acontece? O futurista virou fascista? Virou fascista, exatamente. Uma palavra para denominar várias coisas. Por exemplo, lá no Nordeste, Miss é grampo de cabelo. Homo ficou sendo sinônimo me vê um homo aí da marca Minerva, por exemplo. Né? Acontece. Me vê uma que boa da marca tal, assim. Acontece, por exemplo, a Gillette, né? Exatamente. Entendeu? Por que isso? Vitrola. Vitrola é da casa Victor, entendeu? A casa Victor criou a Victrola, né? E era a marca daquele toca-disco específico, né? E aí depois se generalizou, né? A melhor que eu vi na Bahia, dessa que você está falando foi em Santo Amaro. Que alguém pediu do meu lado assim, me dê uma Brahma da Antártica. Eu achei maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Começa por aí. E a pessoa pediu várias, sempre se referindo assim. Uma Brahminha da Antártica. Sem nenhuma Antártica. dúvida. Hoje não tem problema, porque virou Ambev, né? Então as duas se juntaram. Aí, era uma pessoa que antecipou a Ambev. Mas antes a Antártica não devia gostar nada, né? Pediu uma Brahminha da Maravilhoso. Isso é ótimo. A Gillette é outro caso semelhante, né? Que era de uma marca específica, né? Esse, pelo Charles então, Gillette. vou te contar. Essa história do forró é verdade? Não, ela é gozado do seguinte, não vem do inglês, isso é uma invenção, né? Um negócio de que vem do forró, baile para todos, não vem do inglês. E vem do francês, que é uma língua que muita gente considera até mais charmosa, né? Começa com uma palavra chamada fax bourdon, do francês, que figurativamente designava coisa assim, sem sabor, monorrítmico e tal. Né? Esse fax bourdon virou forbodão, depois forbodó, e começou a dar nome a um baile que as pessoas dançavam assim a ritmo cadenciado de bumbo, assim, né? Muito seriamente, né? Uma coisa sem sal, sem sabor nenhum, né? Aí botaram o nome de forbodó, virou forrobodó, e daí começaram a usar uma redução que é o forró, né? Mas hoje, né, o forró é uma coisa tão agitada, frenética, maliciosa, né, que tem muito mais a ver com... não tem nada a ver com a origem, né? Que é uma coisa sem sabor, sem ritmo, sem insípida, né? Tem muito mais a ver com o forró, que atrai multidões, né? Hoje o forró atrai multidões, até classe média hoje, né? Tá certo? O forró é forró mesmo hoje. Hoje é forró, exatamente. Mas as palavras, a gente tem mania de pegar palavras do inglês, a gente, Brasil, português, brasileiro e tal, mais do que as outras línguas e tal, ou não? É uma coisa, os puristas é que reclamam. Não, eu acho que são dois problemas. Eu acho que, por exemplo, quando existe um povo, né, que está na vanguarda, né, das descobertas científicas, né, e das artes, etc. e tal, é natural que elas criem, né? Naturalmente. Os gregos, né?
os romanos, etc. Os gregos legaram E agora os porque eles estavam na americanos, é vanguarda e tal. Agora tem os americanos. Então tem muitos termos que você pega de maneira Tipo justa. deletar, Basta você adaptar para a essas sua coisas, língua. né? Mas tem Você- tem outras coisas que não, que é macaquismo mesmo, né? São palavras que eles criam lá, que eles colocam nas coisas que eles inventam e tal, que nós temos correspondente, né? Então não tem muito sentido Eu você adorei pegar. uma história, antes né? do programa começar, que eu li aqui no seu livro, rapidinho, que era o cara que inventou convescote, que inventou cardápio. Cardápio. Essa história também é maravilhosa, porque, na verdade, o cardápio, se você for definir, é uma lista de comidas Lista mesmo, de iguarias, tá certo? exatamente, Lista de iguarias. Ele partiu do latim, né? Pegou duas palavras latinas e tal e formou lista de iguarias. Deu E ele cardápio, tinha uma cardápio. preocupação né, com a língua, porque ele também inventou o convescote. Convescote, ele que Para inventou. substituir o piquenique. Piquenique, né? exatamente. Ele não gostava ele criou dessas. algumas que não pegaram, né? Ele criou, por Ah, é? exemplo, o ludâmbulo, para substituir o termo francês touriste, né? Que é o turista, né? Não pegou de jeito nenhum. Aliás, eu acho que pouca gente se disporia a viajar sabendo que ia ser chamado de ludâmbulo. Deus me livre. Vai que estavam, ainda mais nesses tempos modernos, né? Exatamente. Tanto terrorismo, tanto medo que dá. Ser Mas turista é tão ameaçador. Esse livro é o seguinte, eu procurei me estender bastante em muitos termos, fazer uma coisa densa, né? Eu acho que as pessoas... Procurei aprender muito para poder ensinar, né? Então, por exemplo, o termo Cuba Libre, né? Eu poderia dizer o seguinte, Cuba Libre vem do espanhol Cuba Libre, né? Ou então, Cuba Libre vem do grito dos combatentes cubanos na guerra contra a Espanha, né? De independência de Cuba, né? Mas não, eu fui a fundo, procurei investigar Vem da tudo. onde, Cuba Libre? Então, a história é a seguinte, que os Estados Unidos estavam apoiando os cubanos na luta contra a Espanha, na virada do século XIX para o século XX. Quando os Estados Unidos apoiavam Cuba? Exatamente. Aí circula uma história nos Estados Unidos que a bebida foi criada por um capitão americano, no bar americano, no bairro Havana Vieja, que é Havana Velha, o bairro mais tradicional de Havana, e ele criou a mistura, né? Coca-Cola com rum, né? com gelo, e um soldado do lado provou a mistura e brindou, né? Viva Cuba Libre, né? Que era o grito de combate dos... E aí pegou o negócio, né? Viva Cuba Libre e tal. Mas, quer dizer, pode não ser verdade a história, mas os Estados Unidos tinham interesse, dominavam a indústria açucareira em Cuba, né? E tinham interesse em conquistar a simpatia dos cubanos, né? Então, eles devem ter criado a bebida, que é o seguinte, que é uma junção de uma bebida típica norte-americana, característica dos Estados Unidos, que é a Coca-Cola, com outra típica cubana, que é o rum, né? Mostrando união entre os dois países, né? Para derrotar a Espanha. Mas, na verdade, os Estados Unidos estavam querendo substituir os espanhóis. E, realmente, quando a Espanha foi derrotada, os Estados Unidos dominaram o país durante 3 anos, com um governo militar, entendeu? Depois botaram governos dóceis no lugar, e volta e meia estavam intervindo novamente, né? Isso foi até 1959, quando houve a Revolução Cubana, né? E a bebida fez muito bebida sucesso. vem até hoje, que continua Na minha um juventude, sucesso. por exemplo, a gente usava a Cuba Libre, porque a mistura de Coca-Cola com rum claro parecia Coca-Cola pura. E a gente burlava a vigilância dos pais, né? Os pais não notavam que a gente estava tomando Cuba Libre, né? Bebida. Aí os Chamava americanos Coca-Cola. aprenderam, nunca mais fizeram isso, nunca mais... Hoje no Iraque não estão fazendo Não faz isso. mais mas- nada. Não sou nem um pouco simpático. Aprenderam com isso e ficaram Exatamente. quietos. Tá certo, Márcio. O teu livro também está nas melhores casas do ramo? Vai ser, Com em breve, certeza. vai estar em todas as livrarias do país, né? Compre o livro, Já Editora Zé está na Olímpio. Bienal, no stand da Record. Tá? Na Bienal está na Zé Record. Olímpio, no stand da Record.